Olá, pessoal. Eu sou Luciana Xavier, a Neuropsicolux, psicóloga, neuropsicóloga, especialista em autismo na ciência ABA, e estou aqui hoje com duas super convidadas para conversar um pouquinho com vocês sobre avaliação neuropsicológica. Como é que funciona uma avaliação para depois a gente falar em tratamento. Se a gente não sabe para onde a gente quer ir, qualquer caminho serve. E essa frase ela é muito verdadeira quando a gente fala em avaliar pessoas com atrasos, transtornos, déficits, dificuldades e depois a gente poder tratar esta pessoa. Se você não entender muito bem como é este funcionamento, o tratamento vai ser o tal do qualquer caminho serve. Então eu vou fazer hoje um bate-papo com a Luciana Supino, com a Marília Manzano. Ambas são daqui da equipe, são psicólogas e pós-graduandas em neuropsicologia. Então hoje nós vamos falar muito sobre avaliação neuropsicológica, vou deixar elas se apresentarem. Bom, sou Luciana Supino, psicóloga aqui da equipe, sou graduanda em neuropsicologia. Comecei aqui com a Lu já tem um bom tempo, comecei como AT, entrei em contato, estava contando aqui um pouquinho antes da gente começar, que eu entrei em contato com a Lu pelo Instagram, falei, Lu, preciso fazer um estágio, né, da faculdade. Gostaria muito, já admirava muito o trabalho da Lu, né? Gostaria muito de fazer o estágio aí na clínica, será que dá? A Lu foi super acolhedora, já falou, vem embora, manda uma mensagem para a Vivi, e Vivi aí depois ficou, né? Enfim, né? A relação maravilhosa. Comecei, fiz os estágios de observação aqui e nunca mais saí, Foi né? mesmo. E a Lu até foi uma grande inspiração para atualmente eu estar cursando aí neuropsicologia, né? Tá me graduando em neuropsicologia, muito legal. Fala um pouco, Lu, conta pra gente. Eu sei que quando você veio, você ainda não tinha essa visão da neuropsicologia, né, nos casos. Sim. E o convívio aqui comigo fez com que você mudasse muito a tua visão e até o teu raciocínio clínico para montar intervenções baseadas na avaliação neuropsicológica. Conta um pouco disso, porque eu acho que a gente pode ter aí do outro lado muitas pessoas que também vão se inspirar com isso, que podem mudar a forma de raciocínio, a forma de atuação, né? Incluindo a avaliação neuropsicológica no campo deles. Sim, e eu acho que vale muito ressaltar a importância de falar, né, sobre avaliação neuropsicológica, porque os tratamentos eles não são pautados, né, aleatoriamente, né? Então, justamente com uma avaliação neuropsicológica bem feita, uma avaliação neuropsicológica completa, personalizada, né, pensada aí na demanda dos pacientes, a gente consegue, a partir de então, desenvolver um tratamento individualizado, um tratamento personalizado para essas famílias, para essas crianças, enfim, adultos, adolescentes. É muito importante, então, trabalhar com esse olhar, né? E com certeza eu desenvolvi muito isso aqui, né? Lógico, a gente sempre sabe a importância, né, de uma avaliação, mas estando aqui no dia a dia, conseguindo observar, né, o chão de fábrica, né, que a gente fala, a gente consegue perceber que é muito mais importante do que a gente pensava, né? Isso é muito valioso. Que legal. Marília, quero que você se apresente e como você já vem com uma bagagem, diferente da Lu, que ela é muito cria da Neuropsicolux, você já vem com uma bagagem, contribui pra gente contando um pouquinho até do que você sentiu já em outras intervenções, em outros espaços, como você se sente hoje atendendo na equipe Neuropsicolux, aonde que está esse diferencial, mas conta de você antes, que eu adoro a sua formação. Então tá bom, vamos lá. Eu sou a Marília, eu sou psicóloga, mas eu vim do chão da escola. Então minha primeira formação é pedagogia e através ali do dia a dia, as dificuldades das crianças, né, até mesmo questões familiares, fui atrás de estudos, né? Então aí me veio a psicologia, fiz a psicopedagogia, fiz a psicomotricidade, estou fazendo a neuropsicologia e assim, né, continuamos sempre. E eu acho que esse embasamento escolar foi muito importante para a prática clínica, né? Você saber como que funciona dentro de uma escola, né? O que que a escola consegue fazer, o que que a clínica consegue fazer, né? Que às vezes confunde muito os papéis, né?
E assim, passei, né, por vários ambientes clínicos e escolas também, e o que eu acho diferencial aqui é esse olhar individualizado, a avaliação, que é muito importante, né? Na avaliação neuropsicológica, você consegue entender como que funciona aquela cabecinha, né, ou da criança, do adulto, e a partir disso ajuda muito, né, nas intervenções. Não é assim, você não consegue fazer uma intervenção uma para todo mundo, né? É muito diferente, é muito particular, cada um tem algo que atrai. Nós trabalhamos muito com a motivação, né, da criança para conseguir, e do adulto também, né? Porque Sim. o adulto também precisa estar motivado na terapia. Então, assim, é muito legal esse olhar clínico e é muito importante, né, ter Muito isso. bom você ter falado disso. Nós temos um caso que foi extremamente desafiador, né? E a gente dividiu aí com toda a equipe. Hoje quem cuida é a Marília, que a Marília fica na clínica de São Paulo. É um adulto de 25 anos que veio sem diagnóstico, né? Existe aí uma peregrinação da família em busca desse diagnóstico. Então existe um sofrimento. Quando a gente fala numa peregrinação de 25 anos, uma pessoa que ainda não se adaptou, que ainda não tem todas as habilidades funcionais que permitam uma autonomia e uma independência para ele, né? Uma pessoa que ainda não consegue se comportar adequadamente no social, não entende a maior parte, né, das coisas que são faladas no social. A gente tem um desafio muito grande. E esse é um paciente que nós estamos muito felizes, né? Porque não que ele tenha tido evoluções enormes nesses primeiros 4 meses, mas a questão dele ter recebido o diagnóstico correto, esse já é o primeiro passo determinante, né? Então ele veio com um falso diagnóstico de deficiência intelectual, do qual se acreditou uma vida inteira, né? E na verdade ele até tem QIs rasos, né? A Marília acompanhou muito bem a avaliação neuropsico dele, mas ele não chega a ser um deficiente intelectual. Ele tem QIs rasos, né? Mas isso não dá. Por quê? Porque ele tem ali um funcionamento que não bate com o diagnóstico de deficiência intelectual. Ele tem um raciocínio lógico dedutivo mínimo, mas ele tem. Ele tem senso crítico, ele tem elástico para aprender, ele tem curva de aprendizagem, cabe coisa ali dentro. Então, na hora a gente já levantou a hipótese de não, peraí, DI não é. Então, vamos pesquisar aqui outra coisa. E o que a gente encontrou? Um diagnóstico de autismo. Né? Então, hoje ele está numa intervenção e o que a Marília falou é muito importante. A mesma intervenção pode ser um caso igualzinho. Um autismo com TDAH, com um raciocínio dedutivo muito ainda primitivo. Numa criança de 5 anos, não vai ser a mesma intervenção que num adulto de 25. Então vejam a diferença. Às vezes, a terapeuta de uma criança de 5 anos está trabalhando ali o que é da realidade daquela criança de 5 anos. Essa semana a Marília me contou que ela trabalhou. Você sabe o que é 171? Né? E o que ele respondeu, Marília? O que ele achava que era 171? Que era uma coisa engraçada, né? Falava porque escutava, né? Em um ambiente, e aí, a partir disso, a gente consegue identificar, olha, como essa pessoa está inserida, né, na sociedade, não está sendo compreendida e também não está compreendendo, e ninguém está enxergando, né? Exato, então você imagina como ele se sente perdido numa conversa, num certeza. bate-bola como a gente está fazendo aqui, né? E às vezes ele pode sofrer um bullying, pode sofrer uma ofensa, você é um 171, e ele ir para casa feliz, o cara falou que eu sou legal. Né? Então assim, a realidade dele é diferente de uma criança de 5 anos. Sim. Né? Mas a avaliação neuropsicológica que permitiu esta nossa visão. Exatamente. E também a questão da orientação parental, né? Ela é muito importante em qualquer idade, né? Nós estamos falando agora de um adulto, mas se for pensar, né, essa família, todos em volta, também não sabia lidar, não sabe, né, na verdade, lidar, porque é uma novidade para todos, né? Então, às vezes tem comportamentos que também pode ser modificado no intuito de ajudá-lo, né, nesse processo, porque agora esse adulto ele está passando por um processo e ele precisa, né, dessas pessoas em volta para auxiliá-lo também, né? E nas crianças pequenas a mesma coisa, né? Você saber como funciona aquele ambiente, de repente
Não que a gente vai falar o que os pais têm que fazer, né? Não é isso. Mas a partir do momento dessa troca, até mesmo os próprios pais começam a perceber, eu acho que eu posso fazer dessa maneira, eu acho que assim vai ajudá-lo. Então é bem legal essa parceria. Então é esse olhar, né, holístico, esse olhar globalizado, né? Não adianta a gente trazer só o paciente para o tratamento. Isso. E acho que uma coisa legal que a Lu falou também, que a gente consegue na avaliação neuropsicológica, né, mas reconhecer também as potencialidades daquele indivíduo, né, que podem ajudar aí ao longo do tratamento, até como estratégias compensatórias, né, para ele. Então vamos aproveitar o que ele tem de bom também, né, porque acho que acontece muito também, né, a pessoa faz a avaliação, isso não tá legal, isso não tá, isso não tá, isso não tá, isso não tá. Tá, mas quais são as potencialidades, né, até como vocês estavam falando desse caso aí, né, lá de São Paulo, que ele tem de bom, né? Como que a gente consegue aproveitar as qualidades dele, né? As potencialidades para auxiliar no dia a dia, né? E até funcionar como reforço. Exato. Né? Então você é muito bom nisso, você é um cara sensacional aqui. Eu quero que você faça isso para mim, porque você é o melhor para fazer isso. Né? Então quando você reforça isso, você também aperta uma tecla muito importante que muitas vezes a gente esquece dela, que é a autoestima. Né? Autoestima é um cristal que está ali dentro do ser humano, né? Uma das regiões mais importantes em termos psíquicos, né? Porque quando você tem uma autoestima boa, você pode fazer tudo, você atua no meio, você entra em relação com os outros, né? Você sabe como se colocar, como se comportar, como se defender. Né? O que a Lu falou é muito importante. Eu sempre digo assim, tudo que na avaliação neuropsicológica aparecer abaixo, a gente vai inverter esse gráfico e isso vira os nossos objetivos terapêuticos. Numa hierarquia, porque o cérebro ele aprende em hierarquia, tá? Tudo que na avaliação a gente encontrar como potencialidades, nós vamos usar essas potencialidades a nosso favor. É através delas que a gente vai habilitar aquilo que está em déficit. Então, o mesmo gráfico que a gente usa na avaliação neuropsicológica, ele também vai ser usado para a intervenção. Né? E aí, para completar um pouquinho para vocês, quais são os pilares da avaliação neuropsicológica? Aqui, na nossa realidade, com os casos que a gente atende, com a demanda que a gente tem. A avaliação neuropsicológica, ela se divide, primeiro, em funcionamento cognitivo, porque neuropsicologia é funcionamento do cérebro. Então, a primeira coisa que a gente vai ilustrar são as funções mentais. Como é que está a atenção, concentração, percepção visual, percepção auditiva, sistemas de memória, extremamente importante falar disso, funções executivas. Vamos trabalhar também os quocientes intelectuais. É muito importante que a gente responda como é que estão os índices intelectuais dessa pessoa. E lembrando, não vai ser uma resposta só quantitativa. A gente não vai tirar os dados só dos números. Nós vamos tirar os dados de uma avaliação qualitativa, de todo o repertório desta pessoa. Seja ela uma criança pequena, uma criança maior, um adolescente ou um adulto. Nós temos testes adaptados para todas as faixas etárias. Então, já respondemos funções mentais, respondemos funcionamento intelectual. O que está faltando? Funcionamento emocional. É muito importante a gente entender os aspectos psicológicos, a dinâmica psicoafetiva desta pessoa que nos chegou, a dinâmica psicoafetiva desta família, né? Como é que estão estas relações? A escola vai entrar aí também. No segundo bate-papo a gente vai falar sobre isso. E vamos falar também do quarto pilar da avaliação neuropsicológica, que é a parte da cognição social. Então nós temos que entender todos os aspectos da cognição social dessas pessoas. Né? Como é que está o comportamento adaptativo, como é que está a responsividade social, como está a interação, quais são as dificuldades que eles têm de compreender este social. Por isso que a gente fala em cognição, é a compreensão deste social e a atuação regulada neste social. Então, quando a gente contempla esses 4 pilares da avaliação neuropsicológica, nós acabamos fornecendo um grande guia, um grande mapa, né? Eu sempre uso esse exemplo nas palestras, que é como se a gente virasse uma meia do avesso. Você descobre como aquela pessoa funciona por dentro. E isso vai nos ajudar muito a poder
planejar, planilhar toda essa intervenção, né? Então, por exemplo, muitas vezes a gente tem frases que não encontram eco, não encontram entendimento vindo das equipes terapeutas, né? Ah, mas ele não para. Mas eu ainda estou mostrando o jogo e ele já quer abrir o jogo. Né? Então, assim, vamos ver a avaliação neuropsico dele. Olha, ele tem uma falha importante de controle inibitório. Então, este tipo de comportamento dele é esperado. Então, qual é o grande lance quando as pessoas falam assim para mim? Qual é o segredo, qual é o pulo do gato? É você não pensar só em comportamento. É você associar tudo à nossa grande máquina que é o cérebro. Eu fico muito feliz porque a neuropsicologia realmente é a menina dos meus olhos e fico muito contente quando eu sei que essa mosquinha, esse pernilongo, picou vocês também, porque cérebro é tudo. Né? Então, a gente entender o funcionamento desse cérebro para avaliar, entender o funcionamento desse cérebro para tratar, né? Entender o funcionamento desse cérebro para ir para o chão brincar com a criança. Quando você está brincando, você está estimulando o cérebro. Isso. Né? Então, assim, quando você está construindo novas formas de solucionar, você está construindo novas conexões cerebrais. Né? O que é mais mágico ainda, quando você está em psicoterapia e você consegue ressignificar um conteúdo, você construiu um novo caminho sináptico. A ressignificação, tão falada nos processos psicoterápicos, nada mais é do que você construir um novo caminho, né? Um novo encontro ali neuronal e que você vai ter um circuito novo. Então, por isso que as pessoas dizem assim, ai, hoje eu tô bem, porque eu falava nisso, menina, eu chorava, olha aqui, hoje estou te contando sem chorar. Né? Porque você aprendeu a lidar, você elaborou, você digeriu, mas mais do que isso, você ressignificou aquela história. Então, e aí falando na palavra ressignificação, eu fico muito feliz por ter sido responsável de ressignificar a história profissional de vocês, né? E ter trazido mais duas para neuropsicologia. Então aí eu tenho vários bracinhos neuropsicolux com formação em neuropsicologia. E é legal isso, né, Lu, que você falou, porque de fato eu fui percebendo que esse olhar, né, esse olhar para a questão do cérebro, né, é um diferencial também, porque a gente não se atém só ao comportamento ali, o manifesto, né? A gente tem toda uma justificativa do porquê que isso acontece, né? Uma questão biológica, uma questão científica também que a gente analisa, né? E a gente consegue ter um olhar diferente para aquilo, a gente consegue justificar aquilo de uma maneira diferente. E até na prática, né, fazer a intervenção, né, quando você conhece, né, como que é aquele funcionamento, você consegue direcionar melhor, né? Então, e também orientar, né, as pessoas que estão próximas, como que eu vou lidar com aquele comportamento, isso dá um diferencial por conta da avaliação, que ajuda muito nessa intervenção. É importante o que a Lu falou, né? Porque como ela vem aí de uma visão muito da psicologia clássica, né, Lu? Sim. Então eu acho que quando você entrou na equipe, você conseguiu perceber o quanto a gente usava da neuro para associar a todas as terapias clássicas, né? Então a psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia, como tudo isso se conversava e como tudo isso caminha junto. Né? Então aí eu acho que a sua visão mudou. É o que eu estava brincando aqui com a Lu nos bastidores, que ela rindo, que ela assim, ela acende um brilho no olhar quando ela pega um jogo, quando ela pega um material de estimulação, porque quando ela pôde perceber que não se trata só de um jogo, não se trata só de cartinhas, se trata de um material que vai construir cérebro, vai construir ali, vai determinar ali novos caminhos, né? E realmente a gente começa a colher os resultados. A escola fala pra gente, olha, ele está permanecendo mais tempo sentado, olha, esse bimestre ele foi melhor que o bimestre passado. Né? Os pais começam a trazer isso, a qualidade do sono melhora. Então nós temos aí vários marcadores, né, que nos ajudam e que aí a gente pode partir para uma reavaliação. Mas aí fica para o nosso próximo bate-papo a gente falar sobre as reavaliações dentro dos processos de tratamento. Obrigada, meninas. Obrigada, Lu.